remotos. Meu nome é Jane, eu sou advogada, especialista em Direito Digital e Propriedade Intelectual pela Escola Politécnica da USP, e eu represento o escritório Kauner Direito Digital. Eu sou membro também da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB e da Coordenadoria de Proteção de Dados também da Ordem. Serei moderadora agora desse painel. Seus dados são nossos dados. A mineração por meio de cookies. É com grata satisfação que eu recebo, todos vocês, e que são excelentes profissionais e palestrantes, para compor a mesa comigo, e passo agora a apresentá-los. Laura, que está aqui ao meu lado, ela é diretora executiva do Artigo 19, é jornalista e cientista social. Atua com políticas de internet desde 2007. Software livres e dados abertos também foram um grande referencial. Desde 2010, trabalha no Artigo 19 em defesa da liberdade de expressão online. Acompanha o marco regulatório do setor e participa da agenda nacional e internacional de governança da internet. Ao meu lado, ali, mais adiante, está o Washington Pérez de Almeida Júnior. Ele é CEO da UTI dos Dados, empresa especializada em perícias digitais e recuperação de dados, pioneira na recuperação de chips monolíticos no Brasil. Ele é engenheiro eletrônico e especialista em Direito e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É membro da Associação Forense Internacional de Sistemas de Informação na Itália. Temos também o nosso outro painelista, que é o senhor Wanderson Castilho, que é presidente da INETSEC, perito em cybercrime, tem mais de 3.500 casos resolvidos no Brasil e em outros países. Tem diversas certificações internacionais e é autor de 4 livros e consultor do Fantástico. E, ao meu lado, o doutor Lélio Calhau, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ex-advogado, graduado em Psicologia pela Univale, pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Direito do Estado e Cidadania pela UGFRJ. Foi promotor de Justiça do Consumidor no leste de Minas Gerais, de 2001 a 2006, e de 2010 a 2017, em Governador Valadares. Autor de vários livros agora, desculpe. Bom, é isso. Então, a partir desse momento, eu passo agora a palavra ao senhor Washington para iniciarmos os trabalhos. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar ao núcleo NIC-BR e ao CGI-BR pelo evento de extrema relevância para a comunidade, para todos os setores. É uma grande honra estar aqui na presença dos melhores profissionais aí do país. E, dando início aí à nossa apresentação, vou falar a respeito dos cookies de uma forma mais prática no cotidiano dos usuários. Então, a gente vai abordar o que são os cookies, bem rapidamente, o processo de navegação do usuário na internet, os scripts que são executados sem que o usuário tenha conhecimento disso. Vamos também mostrar que tipo de dados são coletados nesse processo e fazer uma analogia com os aspectos legais do Código Penal e da nova Lei de Proteção de Dados. Bem, os cookies, eles vão ser abordados também pelos colegas aqui de painel, mas eles são basicamente arquivos que estão hospedados no computador, eles obedecem uma especificação, a RFC 6265, onde existe um padrão que é extremamente técnico, essa RFC,
Mas lá é possível analisar os tipos de cookies que podem ser projetados nos serviços da web. Então, nos cookies, nós temos armazenamentos de histórico, temos armazenamento do cache, né, para acelerar as visitas nas páginas, tem os super cookies, os cookies de sessão, para facilitar a autenticação do usuário, principalmente quando de uma queda abrupta da sessão do usuário no computador, e também os Google Analíticos. Esses itens vão ser explorados também por nossos companheiros aqui de painel. Bem, então, na dinâmica de navegação do usuário comum, essa é a perspectiva do usuário. O usuário acessa um site e esse site, ele aparentemente traz somente notícias para o usuário. Porém, na realidade, o que está acontecendo ao visitar esse site, e eu peguei um site fora do Brasil, que era justamente para não dar a impressão de que eu estou apontando para algum site específico, mas o efeito é exatamente o mesmo para todos os sites que você visitar aqui no Brasil. Quando você se conecta a um site, você, na verdade, é conectado a dezenas de parceiros desse site, e quando muito você recebe uma informação do site de que este site utiliza cookies. Ele só não te fala de que forma esses cookies são utilizados. Então, aí, no caso da conexão com Business Insider, eu fui conectado a 99 parceiros deste site. E nesses 99 parceiros executaram 38 scripts no meu computador sem que eu tivesse conhecimento, né? E o que esses scripts vieram fazer no meu computador? O que eles vieram buscar no meu computador? Então, aqui, alguns tipos de dados que são coletados. Aqui, o usuário não precisa nem ter muita noção de programação, basta verificar alguns itens que eu coloquei em amarelo, que são algumas das informações que estão sendo coletadas no seu computador, desde seu telefone celular, seu endereço, seu nome completo, até o seu cartão de crédito, data de validade dele, inclusive o código de segurança para fazer transações online. Então, essas informações são informações que a gente tem a percepção de que somente nós temos o conhecimento dela, nós, usuários, proprietários desses dados. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Quando você abre um cookie, você tem várias tabelas que, na verdade, são bancos de dados que carregam informações a respeito das páginas que você visitou, dos favoritos que você elencou no teu browser, o histórico de navegação, e eu chamo a atenção principalmente para os dados das credenciais que ficam armazenados. Tudo aquilo que você executa num navegador da internet, seja ele Internet Explorer, Firefox, todas as informações ficam armazenadas nos cookies. Você entra no teu serviço de correio eletrônico, ingressa o teu usuário e a tua senha, e essas informações estão armazenadas nos cookies. Então, ali eu peguei uma listagem, obviamente que eu tirei as informações, ofusquei as informações de usuário e senha, mas só para ter uma ideia do potencial danoso que tem um cookie, principalmente se essas informações for parar em mãos erradas. Bem, a identificação dos usuários, né, muito embora as empresas afirmem que os dados são anônimos, como engenheiro especialista e estudioso de todos esses scripts que rondam os computadores dos usuários, isso não é verdade. Na verdade, todas as informações que estão sendo armazenadas estão sendo distribuídas entre empresas que estão vindo coletar informações dos nossos computadores a todo instante.
E a dinâmica funciona da seguinte forma: você acessa um site, e esse site, como a gente já viu, ele vem executar uma série de scripts para buscar informações a respeito do teu comportamento na internet e também coletar seus dados pessoais. Quando ele responde a este site ele tem outros parceiros que, se você é identificado como ABC no site A, no site B, ele transmite a informação de que você é um cliente daquele site, porém te identifica como 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a identificação sua ela é sendo modificada, mas a hora que você cruza as informações dessas bases de dados, você é identificado em cada um dos pontos que você fizer essa coleta, não apenas no site A, como no site B. É perfeitamente possível identificar cada usuário. Bem, aí eu trouxe para reflexão o seguinte artigo do Código Penal, 154A, que diz o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir os dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Tem lá suas penalidades, mas a questão é a seguinte: se eu, o Washington Almeida, eu entro no seu computador sem a sua autorização, eu sou enquadrado no artigo 154A do Código Penal. E com relação às empresas que se valem da sua sessão autenticada na rede para coletar as tuas informações sem a sua autorização, sem te dar a informação de que eles estão vindo buscar os seus dados pessoais, isso é crime ou é negócio? Então, se do meu lado é crime, por que o deles é negócio? Então, é uma reflexão aí que fica para o público, porque, na minha percepção, tanto um quanto o outro é crime. Mas a gente tem assistido a firme posição das empresas dizer que é negócio. Bem, e é natural que se tornasse fundamental o surgimento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque você, nesse contexto todo que eu apresentei, você imagina o seguinte cenário: uma empresa de um plano de saúde, ela tem acesso às minhas informações e, com todo o meu histórico de navegação, ela tem o conhecimento de que eu tomo determinados remédios ou que eu estou frequentemente fazendo consultas num determinado médico especialista. E, então, querendo ou não, nesse exemplo das seguradoras de plano de saúde, muito embora ela venha trazer um bem para a nossa saúde, mas não se engane, ela está lá para te vender um plano, porque ela, primariamente, precisa ter um resultado financeiro disso. E não, ela não quer, inicialmente, te fornecer um benefício de saúde. Ela quer ter retorno financeiro daquele negócio. E, consequentemente, você torna-se um potencial usuário do plano de saúde. Evidentemente que, dentro desse contexto, se ela compreender que eu vou ser um potencial consumidor dos serviços, muito provavelmente eu não estaria sendo elencado a trazer o plano de saúde para minha casa, né? Bem, pessoal, na verdade o tema é bem mais extenso, né? Acho que eu procurei trazer os principais highlights aí, chamar a atenção, principalmente com relação àquilo que
está sendo, de forma muito invasiva, ocorrendo na vida de todos os usuários. Não é somente o usuário final, mas isso ocorre, inclusive, dentro das empresas. As empresas têm seus representantes legais e as empresas também estão sendo coletados os seus dados quando os seus representantes legais fazem a navegação pela internet. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Alô, é verdade, Washington, na verdade, essa questão toda que você pontuou, principalmente o usuário final que não tem esse conhecimento, quer dizer, ele não tem como consentir, porque, na verdade, ele nem tem esse conhecimento. Então, isso tudo mostra, né, a relevância do tema, né, que nós estamos aqui pontuando e mostrando, querendo apresentar, na verdade, qual é a figura realmente do cookie, mostrando qual é a forma, né, prática como isso é minerado nas máquinas e, na verdade, assim, que dados são esses e quais as consequências dessa coleta indiscriminada. Agora, o que eu penso também que é bastante relevante, que eu acho válido nesse nosso momento aqui, desse painel, é justamente questionar a relevância do tema com relação não apenas ao ponto de vista da privacidade, como hoje é o que mais se fala, até de uma forma, vamos dizer assim, mais polêmica, até por conta da própria lei. Mas o que eu acho que é válido questionarmos é, na verdade, a conduta ética das empresas que coletam esses dados. Quer dizer, na verdade, coletar ou oferecer uma melhor experiência para o usuário necessariamente não é uma invasão da privacidade. A invasão da privacidade ou essa afronta, ela vem do uso que é feito de forma indiscriminada com esses dados todos, né? Então, agora, vamos passar a palavra agora para o Wanderson Castilho e vamos ver agora por um outro perfil, né, de um outro lado aí da questão dos cookies. Bom dia a todos, bom dia à mesa, aos colegas, é uma honra estar aqui com profissionais tão gabaritados como vocês, a este 8º Fórum da Internet do Brasil. É uma honra estar aqui, a vocês que estão aí na plateia ou remotamente. O ponto de vista que eu gostaria de dar hoje é referente aos cookies, não no modo de invasão de privacidade, mas no lado de investigação, de segurança, da nossa segurança. E eu faço mais ou menos um paralelo como um médico. Né? Um médico, ele acaba, de certa forma, quando nós vamos ao médico, ele acaba fazendo uma invasão nossa. Ele toca e enfia aparelhos e faz tudo no nosso corpo e nós nunca reclamamos. Bom, às vezes a gente reclama, né? Mas a gente nunca sai dali e vai fazer um boletim de ocorrência se esse médico é um médico ético, é um médico idôneo. E aí eu faço esse paralelo com as empresas, que a Jane muito bem colocou, o Washington também aqui. O problema não está somente na coleta, e sim no uso dela. E aí é que nós estamos nos sentindo invadidos, quando uma empresa pega esses dados. Mas, no ponto de vista de investigação, vocês vão ver que ela é extremamente necessária. Aliás, quando você visita sites, está na internet, essa troca de arquivos, de cookies, ela é extremamente importante para a sua navegação. Né? Então, é este ponto que eu gostaria de colocar na coleta dos dados no quesito de investigação, no uso dessa investigação. Da mesma forma como as empresas acabam sabendo tudo sobre vocês, mas o uso dessa informação dessas empresas é um uso maléfico para nós, o que poderia ser muito bem aplicado, a ideia principal era essa. No caso da investigação, nós somos completamente ao contrário. Nós queremos obter essa investigação, a gente acaba invadindo a privacidade, sim, porque eu quero saber se você está cometendo um delito, se você cometeu um delito, ou se você pretende cometer um delito. E a nossa sociedade ela vai começar a ficar mais segura a partir do momento que a gente consegue
prever, a gente consegue antecipar ataques terroristas, por exemplo. Sim, aí eu vou mostrar para vocês aqui que nada é perfeito. Existem alguns erros nesta linha. Mas eu acho que, no final, quando a gente consegue salvar centenas ou milhares de vidas, mesmo fazendo uma coleta intrusiva, eu acho que vale a pena. E espero que vocês concordem comigo no final. Bom, eu gosto sempre de ver os termos, né, a origem de cookies. De onde surgiu, né, cookies? Em inglês, biscoitos. Ele surgiu daquela historinha do João e Maria. João e Maria estava entrando na floresta e eles estavam com medo de se perder. Eles pegaram os seus cookies, suas migalhazinhas, e fizeram um caminhozinho para que eles pudessem voltar para casa. Imagine esses cookies, essa analogia que foi feita com informações. Os cookies são todos rastreáveis. São informações de que você fez ou está fazendo. Eu faço também um paralelo com cookies. A gente brincou numa reunião com Washington, que era uma analogia da seguinte forma. Imagine que quando você acordasse, você não tivesse memória nenhuma. Você esquecesse de tudo. E para que você lembrasse das suas coisas, você escrevesse papeizinhos. Hoje eu escovei os dentes, hoje eu fui ao banheiro, e fui colocando tudo no seu bolso. Ok? Hoje eu conversei com tal pessoa, e você vai fazendo esses papeizinhos e escrevendo tudo para que você pudesse lembrar de tudo que você estava fazendo. E aí você vai numa loja. Imagine que você entrando numa loja, é um site. E lá você encontra o dono desta loja. O dono dessa loja, né, já vai pedir para que você entre, e ele, antes, né, de você fizer qualquer pedido de algum produto, ele enfia a mão no seu bolso e pega aqueles papeizinhos para saber mais sobre você. E aí ele começa a entender mais sobre você e percebe que você gosta mais de chocolate, e aí ele vai te levar mais para chocolate. Ele percebe que você gosta de ser atendido com mais delicadeza. Então, ele vai, na verdade, fazendo um traço do comportamento seu com essas informações suas. E este dono do estabelecimento também consegue colocar papeizinhos dentro do seu bolso, ali também. Esses são os cookies, na verdade. Quando você está navegando e entrando e trocando, é isso, basicamente. E como as empresas, eu mencionei para vocês, as empresas sabem do nosso comportamento em uma investigação, isso é maravilhoso. Eu faço uma análise do seu comportamento, mas no ponto de vista criminoso. E eu vou contar algumas histórias também ali na frente. Aqui está, cada vez que o seu navegador solicita um contato, alguma página, acontece essa troca. Quais as informações conseguimos coletando? Praticamente tudo. O Washington mencionou, e a gente vai só dar uma pincelada aqui sobre IPs, o seu comportamento, sistema operacional, a linguagem do código, parâmetros. Eu consigo, inclusive, fazer parâmetros injetados, eu consigo colocar coisas dentro. Lembra como eu mencionei que o dono da loja conseguia colocar papeizinhos no nosso bolso. Inclusive, que Verizon é uma companhia telefônica dos Estados Unidos, e ela tem como praxe, ela injeta, quando você se conecta e tudo, ela injeta cookies e alguns comandos no seu celular para te rastrear completamente. Muitas vezes quebrando a política da própria privacidade do usuário. Mas é como eu mencionei, na verdade não é a coleta, e sim o uso dela. Ok. Especificações do navegador, cruzamento de informações. Existem sites de bancos que apenas o movimento do mouse que você faz, ele já consegue identificar quem é você. Existe uma assinatura quando você está mexendo com o seu mouse, que é única, como se fosse uma impressão digital. É bem legal isso, inclusive para investigação para a gente. Apesar deles hoje ser meio demonizado, na investigação para a gente, ela é crucial, como eu mencionei para vocês, especialmente quando nós visamos a segurança
dos nossos usuários, da nossa sociedade. E cada vez que a nossa população mundial cresce, proporcionalmente, o número de crimes também cresce. Porque o número de pessoas acabam também tendo problemas, idealismos, que muitas vezes não batem. E aí a falta de razão, a nossa diferença entre os animais racionais e irracionais, que nós somos racionais, é exatamente isso. A falta de razão é que começa a acontecer situações que a segurança pública precisa estar à frente, precisa antecipar atentados. E o cookie, ele ajuda de uma forma maravilhosa, gente. Um caso que eu conto, eu estou morando fora agora devido ao trabalho, e eu não posso mencionar locais e tudo, mas um caso que aconteceu recente, e aí é uma injustiça por parte na área de segurança, porque a gente não pode contar os casos de sucesso, a gente só conta os casos de fracasso. E aí fica uma forma muito ruim por parte da segurança pública. Mas, em determinados países, as navegações em sites governamentais, elas são monitoradas. E os cookies dessas pessoas que estão navegando nesses sites são armazenados. Passa num algoritmo que faz uma análise desses cookies. E aí é feita uma filtragem. Recentemente, estou falando de casos de 8 a 10 meses, um determinado usuário, anônimo, entrou num sites governamentais e nessa coleta de dados foi identificado que ele tinha acessado e estava tendo contato com Hezbollah, né, que é a pátria de Deus. É um partido islâmico. Em cima disso, foi enviado a uma equipe de investigadores que começou a analisar o comportamento deste usuário. Ele foi identificado e foram colocados 26 agentes, tanto na sua navegação de celular, quanto do computador, quanto na sua vida física, onde ele ia e tudo. Foram 6 meses de investigação e, graças a essa coleta, foi antecipado que esse cara estava em conjunto com mais 8 outros terroristas, iriam fazer um ataque na Times Square, e a probabilidade de ter mais de centenas de mortos era enorme. E devido a essa coleta, essa invasão de privacidade, foi possível fazer essa ação que não saiu em lugar nenhum, vocês não sabem quem é que estava atuando, nem nada, porque se a polícia avisa, a próxima ação, esses mesmos criminosos, terroristas, vão evitar, porque a gente está dando a metodologia para eles. Isso foi resguardado. Talvez muitos de vocês aqui dentro dessa sala podem ter sido já salvos por operações sigilosas através dessas próprias coletas desses arquivos. Aqui. Vou mencionar um caso aqui. Vamos supor que vocês todos aqui são investigadores agora. Instantaneamente, vocês teriam coletados cookies, arquivos, e percebeu que a navegação de um determinado usuário, o 17556639, sabe lá Deus quem seja esse cara, começou a procurar esse tipo de tags aqui. How to kill your wife, como matar a sua esposa, como matar uma esposa, como matar a esposa, aí pessoas mortas, fotos de pessoas mortas, fotos de decapitação. O que é que vocês analisariam aqui? Eu poderia dizer que esta pessoa vai cometer 100%, que ela vai cometer um crime? Não posso afirmar. Mas, no mínimo, eu acho que merece a nossa atenção aqui, né? Mereceria, ok? E é esse tipo de informações que é feito em cima de um monitoramento de prever, de antever ações. Mas, como eu mencionei no começo, nem sempre tudo é 100% lindo e maravilhoso. Neste caso específico, aqui,
aconteceu isso daqui, ó. O áudio está em inglês, tá? Hey, old friend. So, take a seat. I'm going to show you something. Okay. What I'm showing you here is a list of anonymized search records. These records were released by AOL. Are there actually things on this list that you've searched for before? Sure. Yeah, I have definitely looked up car crash photos. I've definitely typed in decapitated. I've definitely looked up dead people photos. I've definitely looked up wife killer. Yeah. In fact, I've looked up every single search term I'm looking at here. You see, Jerome had been a writer on Cold Case, a TV show where each week cops have to solve a murder mystery. That's always what scared me when I was entering those search terms, was if there's some sort of automated system that just red flags you based on the search term, they're not going to look and say, oh, yeah, he was probably working on a TV show. And that's why he was just Googling how to murder my cheating wife. Como eu falei para vocês, muitas vezes a investigação leva para uma linha que a gente não imaginava. Mas isso não quer dizer, gente, que nós não devemos olhar, que a gente não tem que procurar. Eu posso errar, mas quando eu acerto, eu estou falando como estado investigativo. Quando nós acertamos, são vidas salvas. O problema não é a invasão de privacidade de cada usuário. O problema é como essas empresas não éticas estão usando essas informações. E mais uma historinha rapidinha. Isso foi fato verídico em Minneapolis. Um pai fica muito bravo, vai no Target, que é um shopping lá, um supermercado nos Estados Unidos, e faz a maior briga, porque a filha dele está recebendo mensagens de bebês e tudo, como se ela estivesse grávida. E que eles estavam induzindo a filha a engravidar. E eis que o Target estava analisando os códigos, os cookies de lei, e a filha realmente estava grávida e o pai não sabia. Bom, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia a todos aí. Aproveitem o resto. Valeu. Muito obrigada, Wanderson. Bacana essa visão, né, que nós estamos tendo a oportunidade de ver os dois lados, né? Um voltado mais à privacidade, informando a todos nós o que poucas pessoas sabem, ou pouquíssimas pessoas sabem, do que os cookies podem agir, né, vamos dizer, de uma forma ética ou não, dentro das nossas máquinas. E o outro lado, da necessidade de uma segurança que, sem eles, também prejudicaria uma investigação. Então, vamos aí avaliando o que temos mais para saber. Agora, vamos falar com a Laura e ouvir o que ela tem para contar para a gente. Bom dia. Meu nome é Laura, eu sou do Artigo 19. Artigo 19 é uma organização de direitos humanos que tem um foco específico em liberdade de expressão e acesso à informação. Foi. A gente trabalha com questões de privacidade porque a gente entende que tem um certo momento em que privacidade e liberdade de expressão se encontram, né? Tem um certo momento em que você precisa de privacidade para trocar certas ideias, para você formular, articular certas parcerias e exercitar o seu direito de assembleia, o seu direito de reunião, o seu direito de pensar diferente. Então, por isso que a gente, embora a gente seja uma organização voltada à defesa da liberdade de expressão, a gente defende a privacidade também, né, como um aspecto fundamental ao exercício da liberdade de expressão. A ideia de cookie é interessante que ela não nasce
como algo ruim, né? Ela foi uma solução da engenharia para melhorar a experiência do usuário ao navegar na internet, né? Foi feita aí uma encomenda. Na época, o browser bastante usado era o Netscape, né? Para que certas informações que não não chegassem ao fim, né, sei lá, alguma transação de comércio, algum preenchimento de formulário, isso não ficasse, né, no servidor, né, da página, mas sim no browser, no computador de cada pessoa. E aí disso surgiu um monstro, né? O Washington, ele trouxe aí um exemplo. O Wall Street Journal fez também uma pesquisa que os 50 websites dos maiores websites americanos instalam cerca de 64 cookies, né, quando você acessa esses sites, e isso gera 3.180 arquivos. Então, você acessa um site e isso gera 3.180 arquivos a seu respeito. E aí agora existem um festival de cookies, né? A gente tem cookies de sessão, cookies de autenticação, tem um jeito mais educadinho de falar dos cookies né, que ficam rastreando a nossa navegação, que a gente pode chamar de cookies persistentes, ao invés de tracking cookies. Tem cookies de terceiros, tem super cookies e tem até o zombie cookies, que é aquele que você mesmo deletando, ele volta lá e se reinstala, né? E aí a história não para no cookies, né? Como o Washington disse, a gente tem agora o browser fingerprint, né? O Wanderson também disse, né? Só o jeito que você mexe o mouse já gera uma identidade, né? Então basta saber a versão do seu browser, a resolução da sua tela, o seu sistema operacional e pronto, né? Já 50% de quem é você já está revelado. Mas aí tem as implicações, né? A gente tem implicações para a privacidade e eu entendo o ponto do Wanderson. Inclusive, a gente sempre revisita esse local de debate, quando a gente debate privacidade, a gente sempre esbarra, né, nas questões de segurança nacional, é sempre uma roda, né, é um debate cíclico, né? E aí, do lado de cá, do debate cíclico, vem sempre a ressalva de que segurança e ataques terroristas, enfim, segurança nacional, não só segurança pública, são muitas vezes desculpas para implementar limitações não legítimas a direitos fundamentais, como liberdade de expressão e privacidade. Eu fiquei curiosa, por exemplo, no caso que você contou, em que foi evitado esse ataque, qual foi o momento em que houve uma decisão judicial de investigação, né? Porque me parece que existe um Estado de Direito e o devido processo legal deve ser sempre observado, né? Não existe uma vigilância
arbitrária, né, de todos os cidadãos, porque pode ser que alguém vá cometer um crime. Isso é absolutamente perigoso, e principalmente quando o Estado de Direito está ameaçado, né? Hoje eu posso não ser considerada criminosa, mas daqui 3 meses pode ser que uma associação que lute por liberdade de expressão passe a ser vista como terrorista, né? Então, os limites do que é ou não é efetivamente segurança pública e combate ao terrorismo, eles são muito tênues, e sempre deve ser observado o devido processo legal. Bom, além das implicações para a privacidade, a gente também tem implicações de segurança, mas não só a segurança pública, né, mas a segurança da sua navegação, ao navegar na internet, né? A gente pensa muito nas empresas que coletam os dados e tratam os dados, mas como esses dados também te expõem mais, porque isso pode acontecer uma invasão na transmissão e acontecer roubos de dados. Bom, como é que a gente resolve, endereça, né? Como a gente enfrenta essa questão? Tem atitudes, né, de vários níveis e de várias possibilidades, e voltadas para vários perfis, né, que compõem a governança da internet. Eu odeio as histórias que essa parte de recair sobre os usuários, né? Então, existe toda uma política corporativa de desenvolver arquivos que coletam dados sobre nós, e é o usuário que tem que... E recai sobre o usuário ter que desviar, né, dessa coleta massiva de dados. Mas existem algumas alternativas e até capacitações e cursos para isso, né? Que são voltados para as boas práticas de uso seguro da rede. Navegação anônima, dizem que é uma alternativa, mas parece que não, né, Washington? Parece que já existem super cookies que driblam a navegação anônima, né? Outra coisa que a gente pode fazer é usar o Tor, né? A gente pode instalar alguns plugins, né? O MaskMe, que faz uma máscara, né, para a sua navegação, um plugin que você, de repente, pode usar. Existem bloqueadores aí de anúncios não desejados, né, como Adblock, Don't Track Me, Privacy Badget. Tem um que foi a EFF que fez, né, Veri? O Privacy Badget. Então, enfim, tem uma possibilidade, então, dos usuários poderem se autoproteger, né? E é isso, né? Você cria também é cíclico, né? Você cria uma tentativa de invasão, você cria, de outro lado, alternativas a essa invasão. Comunidade técnica. É interessante na história dos cookies que o IETF, Internet Engineering Task Force, eles estabelecem padrões de desenvolvimento, né, da internet. Então, é um grupo de engenheiros. E é interessante que os primeiros padrões relacionados a cookies
né, que são da década são dos anos 90, eles estabelecem que cookies de terceiros, instalar cookies de terceiros, era uma afronta à privacidade, e que os browsers não deveriam, né, instalar cookies de terceiros. E que isso não deveria ser instalado por default, por configuração inicial, né? E é interessante que, então, a primeira resolução da comunidade técnica foi nesse sentido, né? De que isso seria abusivo ao usuário, né? Ter esses arquivos escondidos coletando informações sobre nós. E isso mudou ao longo dos anos. A resolução mais recente, né, já tem já encaminha, né, para uma política de coletar os dados que desejarem, né? E aí tem toda uma questão de livre mercado, né? E é por isso que artigo 19 acompanha os fóruns da IETF, não artigo 19 no Brasil, mas artigo 19 internacional, justamente porque, ao definir esses padrões aparentemente técnicos, né, a gente está definindo padrões que têm impactos a direitos fundamentais, como, nesse caso, a privacidade. Então, essa discussão técnica passa também por uma discussão de proteção e promoção de direitos humanos, né? As empresas. Bom, sim, a gente tem que incentivar, né, boas práticas. Na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, na verdade, estabeleceu regras para o uso de cookies no sentido do consentimento, né? Então, é muito comum esse tipo de mensagem quando você entra num site europeu. No Brasil, né, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor, né? Tem um tempo de vacância, mas a gente já começa a ver mensagens como essas, de que o site está coletando cookies. Eu não sei se isso é um primeiro passo, né, para conscientização, mas eu não sei se ele é um passo suficiente, né, para gerar boas práticas, né? O que a gente viu acontecer com as eleições e com as plataformas de mídias sociais, eu acho que está muito perto de acontecer com os nossos browsers, né? De que os dados coletados sobre o nosso respeito deixem de ser simplesmente para vender pacotes de viagem e passem a nos vender ideias, políticos, né? Posicionamentos políticos. Os estados, a gente tem um papel dos estados de criar leis. No Brasil, a gente criou, então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai abordar, e eu entendo que aborda, a questão dos cookies. E eu acho que, então, tende a limitar, ao menos, o compartilhamento de informações entre empresas. E, para isso, a gente precisa também ter uma autoridade de proteção de dados pessoais para que a lei seja efetiva, né? Isso foi tema
de debate ontem, eu não vou me estender, até porque meu tempo acabou. Mas é isso. O FTC, que é a Federal Trade Commission americana, na década de 90, por exemplo, abordou o assunto, né, a respeito de cookies. Foi um grande escândalo, né, quando veio à tona a ideia de que os browsers coletavam informações, e isso foi tema de 2 audiências públicas na década de 90 por lá. E aqui, enfim, para onde a gente encaminha questões como essas para o Estado, que sem ter autoridade, né? Vamos direto para o judiciário, né? O judiciário nosso não parece ter a especialidade necessária, né, para entender e até debater esses casos. Bom, e a sociedade civil faz isso que a gente está fazendo aqui, né? Faz advocacy, desenvolvimento de ferramentas, pesquisa, treinamentos e campanhas que eu não coloquei ali, para tensionar sempre pela defesa dos direitos fundamentais. Eu vou encerrar por aqui por causa do tempo. Muito obrigada. Alô. Muito obrigada, Laura. Tá? Alô. Muito obrigada, Laura. Foi bem posicionado, bem bacana a sua colocação e bastante pertinente, né, porque pega a visão dos 2 lados, e isso é muito importante. Agora, vamos ouvir aqui o Dr. Lélio Calhau, para ver uma outra visão, como promotor do direito do consumidor e tudo mais, a visão aí do usuário, né, por um outro lado, pelos seus direitos também. Bom dia a todos. Eu quero agradecer inicialmente o CGI pelo convite, a doutora Jane, e demais colegas da mesa, ao Ministério Público de Minas Gerais, na pessoa do Dr. Edson Ribeiro Baeta, por ter me liberado para participar desse evento aqui hoje. E quero registrar inicialmente que o Ministério Público de Minas Gerais ele possui uma promotoria de combate a crimes cibernéticos. Aqui já está instalada há 10 anos, e muitas das coisas que foram faladas pelos 2 primeiros palestrantes, a gente vive isso no dia a dia nosso lá. Eu começo fazendo minha abordagem rapidamente, mostrando essa imagem do Le Monde francês, que mostra um cookie seguindo uma pessoa. Conforme os outros palestrantes já expuseram, o cookie ele faz parte da nossa vida na internet, do dia a dia. E ele tem coisas boas e coisas ruins. Talvez o excesso da utilização do cookies, ou a má utilização, que pode ser motivo de algumas restrições, que eu vou comentar aqui rapidamente. Sobre o meu currículo, só gostaria de registrar também que eu sou usuário da internet desde 1996. Então, eu acho isso muito importante na minha vida, porque... Inclusive, eu lembro direitinho, começou no bate-papo do UOL. Eu vou passar aqui falando para vocês inicialmente sobre a hierarquia de normas que ela existe no direito brasileiro. E a Constituição Federal, de uma forma muito simples, ela ocupa o topo. As outras legislações vão ocupando posições inferiores, mas, gente, isso aqui era mais ou menos o direito como era quando eu estudava 20 anos atrás. Hoje está um pouquinho mais complicado que essa pirâmide aí. Antigamente, você batia o olho e falava assim, esse assunto aqui está na Constituição. Essa lei federal aqui tocou no mesmo assunto de forma contrária. Então, está errado. A lei não pode, a lei é inconstitucional. Era uma coisa muito fácil a gente observar isso. E, na verdade, a própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal ela mudou muito nos últimos anos. Houve a judicialização de muitos assuntos que não eram abordados na vida do dia a dia dos fóruns. Saúde, educação, esses são temas que não eram temas do dia a dia do promotor, do juiz, do advogado. E hoje, todo tema que está na Constituição, ele pode ser objeto de uma ação judicial e pode, inclusive, chegar aos tribunais superiores. Temas que há 10, 20 anos atrás, nós nunca imaginaríamos que chegaríamos a essa discussão. Sobre a questão dos cookies, gente, como foi lembrado pelos primeiros palestrantes, há um caso claro de conflito de interesses.
porque há um interesse da internet, do desenvolvimento econômico, e também há um interesse dos consumidores do direito à privacidade, do direito de uso das informações. Então, cabe a nós aqui, nós usuários, nós membros do governo, membros da OAB, os juízes também, através das sentenças interpretando, tentar fazer a ponderação e a conformação desses valores. E um dos caminhos que o Supremo Tribunal Federal tem apresentado nos últimos anos é a utilização do princípio da proporcionalidade. Logicamente, a gente não poderia usar aqui o tempo para falar muito sobre isso, porque só esse princípio da proporcionalidade aí ia tomar muito tempo da gente. Mas é ponderar os valores que estão em jogo. Eu vou falar um caso que muito comum, porque eu já atuei em casos assim, e é um caso, assim, para mim, emblemático. Se uma pessoa chega no hospital entre a vida e a morte, o promotor pode entrar na justiça para ela receber uma doação de sangue, mesmo quando ela tem uma crença religiosa diferente? Esse é um caso emblemático, gente, que é muito fácil a gente comentar isso quando a gente não está no caso. Mas quem já atuou no caso concreto e uma pessoa morreu, sabe como isso é difícil. Eu trouxe para vocês aqui sobre os cookies também, para vocês entenderem como que o assunto é novo. Esse levantamento que eu fiz dia 2 de novembro, no site do Supremo, perguntando sobre o termo cookies. Por que eu fui lá no site do Supremo? Não, falando de valores constitucionais, direitos constitucionais, informação, privacidade, consumidor, desenvolvimento econômico, está tudo na internet, está tudo na Constituição, quer dizer. Então, o que acontece? No dia 2 de novembro de 2018, gente, não havia nenhum julgamento do Supremo com a expressão cookies. Não chegou, até hoje, ao topo do topo do Poder Judiciário, nenhum julgamento relevante que os cookies estejam envolvidos. Isso já demonstra que o assunto é novo. Muitos assuntos, não é só cookies, não. Bullying, que é um assunto que eu lido muito, não tem também nenhum julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou se tem, tinha um lá que era um assunto, ele era externo à questão do bullying em si. Então, são temas novos. Judicialização da educação são temas novos. Então, a gente vai ter que conviver cada vez mais com isso. A questão dos cookies, ela caminha para ser resolvida na jurisprudência brasileira. Mas isso pode demorar anos. Isso é um trabalho de desenvolvimento, entende-se para a esquerda e vai para esse lado, depois, não, peraí, está errado. Começa a crescer julgamentos em sentido diverso, até algum dia preponderar alguma direção. Que pode ser até que não prepondere nunca, porque agora está sendo comum isso. A gente não ter mais uma tese majoritária para as coisas. Não é de todo impossível. Eu também retirei para vocês aqui um print de uma pesquisa que eu fiz na jurisprudência do STJ, que é o nosso Tribunal Federal, que está abaixo do Supremo Tribunal Federal. Eu encontrei 3 decisões monocráticas sobre cookies. E aí eu já, estou animado agora. A primeira tratava de cookies e biscoito. A segunda tratava de questões criminais. Houve um crime que foi... A investigação dos cookies foi descoberta, levou a se desvendar o crime. Então, ela encaixa totalmente, posso passar depois para o Dr. Vantos e o Dr. Washington, ela encaixa totalmente com o que o primeiro e o segundo palestrante falaram, dessa importância. E a terceira era sobre cookies e biscoito também, gente. Então, para vocês verem como que os cookies também não estão ainda... Não é um assunto do dia a dia do Tribunal Superior. Pode até ser que seja de um juiz comum, de um promotor, de um advogado. O juiz comum que estou falando da justiça comum do primeiro grau. Mas é porque não chegou ainda. É porque a expressão é juiz comum, gente. Porque tem justiça especializada, né? Tem juiz militar, juiz comum. Juiz comum é tudo que não é especializado, né? Que é o militar, o trabalhista. Então, acontece, pode ser que o juiz comum ainda esteja julgando isso aí, mas não chegou nos tribunais superiores, porque o assunto é novo. Tudo que foi falado aqui inicialmente pelos outros palestrantes se encaixa direitinho com o que nós estamos vendo. São assuntos novos. Apesar de ter escrito Marcos Livre Internet aí, gente, na verdade é da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fiz o que está acontecendo aqui? O Dr. Washington colocou uma questão interessante sobre o artigo 154A da invasão de dispositivo informático. Gente, esse crime ele é um crime de 2012. E nós estamos em 2018, tem 6 anos. Agora que estão começando a chegar nos tribunais superiores as primeiras condenações que estão sendo confirmadas desses crimes, porque são crimes novos, são crimes muito recentes.
Então, isso aí, como é que a gente vai chegar? Como é que a gente vai saber o limite do que é uma invasão de dispositivo informático ou que é ou não é crime? A partir da hora que os tribunais superiores começarem a se manifestar sobre os casos. E, geralmente, eles vão chegar e vão limitar. Isso aqui é crime até tal ponto. Ou isso aí não é crime. Então, a gente vai caminhar para se tentar ter parâmetros. No momento, os únicos parâmetros que nós temos são dos juízes de primeira instância, que emitem as sentenças, né, que são provisórias sempre, porque elas cabem em recurso, e também dos autores de livros, né, dos doutrinadores. Mas uma definição exata de para que lado que isso vai, nós não temos ainda, porque são assuntos novos. Uma situação que me chamou a atenção aqui, na fala do Dr. Washington, foi porque eu não sabia também que entre os assuntos do cookies, do Dr. Washington, era retirado, era guardado também a questão dos dados do cartão de crédito, e inclusive o Código de Segurança. Isso, na minha visão como promotor de justiça, é um ato totalmente abusivo por parte das empresas. Porque o usuário, quando ele assina o termo de uso ou dá anuência à utilização dos cookies, em momento algum ele tem ideia que o número do cartão de crédito dele e o código de segurança vai ser objeto de ficar arquivado em cookies. Então, isso aí, gente, é uma figura que existe no direito desde de 2002, com toda certeza, com o Código Civil novo, que é o abuso de direito. Porque muitas vezes as questões pensam, mas o que é ilegal para a justiça e para o direito civil a partir de 2002, no Código Civil novo, são atos que cabem indenizações, tanto os atos ilícitos como os lícitos, onde há abuso de direito. E, para mim, não há sentido algum, não há proporcionalidade nenhuma de valores constitucionais no sentido de uma empresa reter os dados do cartão de crédito e o código de segurança em cookies. Porque aquilo ali não faz sentido, não é necessário para navegação, mas é importante que isso seja discutido nos tribunais. E isso vai ser assunto depois, o Ministério Público com certeza vai questionar isso mais à frente e vai ser questionado na Justiça. Mas a questão de reter dados do cartão de crédito e o Código de Segurança, isso, para mim, fere totalmente os princípios constitucionais de defesa do consumidor. Sobre o respeito à privacidade, esse primeiro aí, eu acho que talvez vocês tenham percebido que o consumidor, gente, ele não tem ideia de qual que é o nível de privacidade desses cookies. Quando você entra num site e vem lá aquele tipo pop-up, né, falando assim, olha, esse site usa cookies, concorda? Você concorda com o termo de uso? Você não tem ideia nunca que... Eu falei com vocês, eu sou um dinossauro da internet, né? Estou desde 96, eu fiquei até surpreso aqui com essa informação que eles, como é que fala? Retém o número do cartão e o código de segurança, que é o mais grave para mim. Mas, então, o usuário não tem. E o usuário não tem no dia a dia isso. Isso aí já foi enfrentado pelo direito do consumidor em outras situações no contrato de adesão, por exemplo. Veio uma lei em 2008 que determinou que nos contratos de adesão fosse usado a fonte de tamanho 12. Porque o que acontece? Até 2008, os contratos de adesão eles eram feitos com letras bem pequenininhas para o consumidor não entender o que ele estava concordando. Então, eu não sei se é o caso de vocês também, mas quando eu entro e vejo um contrato um termo de uso de cookies, termo de uso do site, quer dizer, eu não consigo ler quase nada, porque geralmente é fonte 8. E aquilo aí é feito para o consumidor não conseguir ler. Então já há um indício de má-fé, e tudo que há indício de má-fé em direito do consumidor, isso vai pesar contra o fornecedor. Vocês podem também ver, fazendo uma análise rápida, que há princípios que podem se colidir aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, né? O princípio do desenvolvimento econômico, às vezes, ele vai colidir com o princípio da privacidade, direito à informação. Então, cabe a nós, no caso concreto, fazer as limitações sobre o que pode ser feito no caso concreto e o que não pode ser feito pelas empresas, pelos fornecedores. O Marco Civil da Internet, ele fala também que em qualquer operação de coleta tem que ser respeitadas as leis brasileiras, né? E o direito à privacidade, proteção de dados. Aqui entra uma questão muito importante, gente, que é o diálogo das fontes. Isso aí não é observado por muitas pessoas, não. A pessoa pega a Lei Geral de Proteção de Dados e vai tentar fazer a leitura isolada dessa lei. Vai dar errado, não vai dar certo. Ele vai ter que fazer a leitura da Lei Geral de Proteção de Dados, a leitura do Código Civil,
a leitura do Código de Defesa do Consumidor, a leitura da Lei do Marco Civil da Internet e da Constituição Federal ao mesmo tempo. Se a pessoa não seguir esse caminho, ela vai ter dificuldade, inclusive, de poder ponderar e limitar, no caso concreto, quais valores que estão sendo desrespeitados ou não naquela situação. Eu trouxe para vocês aqui também uma parte do Código de Defesa do Consumidor. Ele trata também de consumo adequado, informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços. Muitas vezes o que a gente vê que os termos de uso dos sites, eles ferem claramente essa necessidade da informação clara e adequada. Inclusive, gente, em 2015 agora, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, nesse último parágrafo aí, a determinação que essas informações claras têm que ser acessíveis também às pessoas com deficiência. Então, têm que ser adequadas no caso concreto. E isso, poucos sites na internet estão respeitando isso. Isso aí é uma imagem aí dos cookies aí. O STJ, gente, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele já começou a trabalhar, já teve um julgamento muito importante, que é esse recurso especial 1168547, onde ele já aponta da necessidade de se reavaliar o conceito de privacidade, levando sempre esses valores que estão sendo inseridos pelas novas leis, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Constituição Federal, artigo 5º. Esses aí são os cookies, né, gente? E a gente esse aí é de um site internet, Tracking Cookies, que é o nome dessa imagem. E aí, acho que talvez o mais importante de todos é essa discussão do direito à privacidade, né? Tem esse artigo da Mariana Loureiro Gil que ela trata chamando essa questão dos cookies de monitoramento intrusivo. Gente, no início é assim, né? Vem a lei, aí as pessoas saem publicando, os mestrados, doutorados começam a fazer dissertações, teses, e alguns advogados promotores, juízes começam a publicar artigos, e aí começam a aparecer as ações da justiça. Com certeza, gente, essa discussão do monitoramento inclusivo, ela vai ser alvo de muitas ações judiciais nos próximos anos. Uma questão também já caminhando para o meu tempo acabou, é a questão do abertura de cadastro, ficha e registro de dados pessoais, deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Isso aqui, gente, envolve a questão do termo de uso também. O termo de uso, muitas vezes, ele é apenas formal. Tudo que a gente faz no direito hoje tem que ver a questão formal e a questão material. Espera aí, a questão formal está atendido. Mas a questão material está atendendo o consumidor? A vida como ela está atendendo? Não está. Igual eu falei com vocês. Geralmente, os termos de uso que a gente vê é tudo com fonte tamanho 8, tamanho 9. Você não consegue ler. Tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o dever de informação, que aí está sendo atendido formalmente por muitos fornecedores com a questão do termo de uso, mas que, em muitos casos, ele não está sendo respeitado. Gente. Eu deixo para vocês aí essa reflexão final da professora Laura Schertel Mendes. Outra coisa, gente, vocês podem pesquisar no Google, vocês vão achar poucos materiais jurídicos que tratam de cookies. Muito poucos. Então, um deles aí é esse material da professora Laura Schertel Mendes, que ela fala sobre a necessidade de se reinterpretar os contratos. Porque quando você dá uma anuência a um termo de uso, ali está tendo um contrato. Ali é uma fase prévia mesmo que você faça a compra depois, aquele termo de uso ali, ele está aderindo ao contrato. É a fase preliminar. Então, a questão, gente, o último slide aqui fala das diferenças dos cookies, mas o principal, gente, é a gente saber o que é abuso de direito ou não. E, provavelmente, as ações da justiça que vão ser ingressadas nos próximos anos, elas vão tratar disso. Até onde o fornecedor está abusando do direito dele de usar o cookie, porque o cookie é importante, ninguém tem dúvida aqui. O cookie é importante para a navegação da internet. O cookie é importante para se descobrir os crimes. Mas é saber aonde que o direito não está sendo abusivo. E, na minha visão, creio eu, o exemplo principal é essa questão de se registrar ali nos cookies os dados de cartão de crédito e o código de segurança, que para mim é uma coisa absurda. Muito obrigado e até a próxima, gente. Muito obrigada aí, doutor Lélio. Foi muito pertinente, foi válido esse esclarecimento, inclusive com relação
a privacidade e tudo mais, foi bacana. E o que eu acho que é válido também a gente pontuar é justamente essa questão. Então, existe agora, nós temos aqui a nossa nova lei, né, quer dizer, a Lei de Proteção de Dados, que ainda foi sancionada, mas ainda não está em vigor, e ela fala sobre cookies. Como a própria Laura comentou, da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que, por outro lado, já está em vigor, mas que nós fizemos, junto com os nossos colegas, uma experiência num site europeu, no qual eles propunham alguns níveis de segurança, de privacidade, que podia ser escolhido pelo usuário. Mas o que acontece? No momento em que você opta, né, pelo nível de segurança que te é suficiente, nós identificamos tecnicamente com eles que naquele momento já tinha sido invadido 57 scripts. Então, quer dizer, no momento em que nós fomos escolher, já tinha sido escolhido. E, no caso, já está em vigência a lei, existem sanções severas, mas onde ficaria a questão principal, como a gente está concluindo aqui? Quer dizer, o problema não são os cookies, mas o que eles pegam de forma indiscriminada e geralmente anônima, né, porque as pessoas não têm noção do que realmente está acontecendo, e como isso é fiscalizado. Porque, nesse momento, a gente está discutindo isso, mas na Europa já está em vigor, as sanções são severas, existe autoridade, na verdade, lá, que nós aqui precisamos urgente para poder essa lei efetivamente produzir efeito. E, na verdade, nós percebemos em mais do que um site que isso estava acontecendo, né? Então, acho que é válido toda essa discussão e, na minha opinião, né, eu não sei, seria, eu acho que importante, não o usuário, como a própria Laura falou, ter que ficar, porque ele nem tem condições técnicas, inclusive, para saber. Mas talvez o Estado, que deveria gerenciar, fiscalizar. O que o senhor acha? Inicialmente, gente, eu só queria aproveitar a pergunta e falar o seguinte. Escrevam tudo que vocês pensam sobre os cookies. Porque se vocês não escreverem, vão aparecer outras pessoas que vão escrever. Pessoas mal intencionadas, pessoas que vão estar defendendo interesses até escusos. Então, mas eu vou escrever um artigo, talvez ninguém vai ler, só o pessoal da minha área. Engano seu. Juízes vão ler seu artigo, promotores vão ler, e esses artigos vão fundamentar as futuras ações. Quiçá vão fundamentar, gente, os futuros julgamentos dos tribunais superiores sobre esses assuntos. Então, é muito importante que as pessoas que são da área escrevam sobre o assunto, porque eles vão ajudar a fundamentar isso aí. Nós tivemos uma condenação, há poucos dias atrás, de um crime pedofilia na internet. E foi citada uma promotora de Goiás, nesse caso, um trabalho doutrinário dela. É muito importante que vocês, então, escrevam. E sobre a questão da punição, doutora Jane, é a seguinte, nós temos aí um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que aplica penas. Todo fornecedor tem pavor de ver o Ministério Público pela frente quando se trata de inquéritos civis envolvendo... Porque as penas, gente, são penas muito complicadas, são penas muito... Não é incomum que, eventualmente, uma empresa atue de uma forma irregular e ela seja sancionada dentro da lei e tome uma multa lá que acaba quebrando a empresa. Porque as multas são muito altas. Mas a empresa ganha milhões. As multas vão ser proporcionais ao que a empresa tem de renda. Então, há um arcabouço que dá para se começar a aplicar sanções nesses infratores. Mas, primeiro, como a gente viu aqui, há uma discussão sobre qual que é o limite exato do que pode e não pode. Enquanto isso não for mais ficar mais maduro, eu acho que essa discussão não vai chegar ainda aos promotores. Mas daí a importância de eventos como esse, do Fórum Brasileiro da Internet, do Comitê Gestor da Internet que está promovendo, porque vai ser aqui que as informações vão ser amadurecidas e para depois ser utilizadas pelos juízes. Então é muito importante que eu falo com vocês, que vocês escrevam, que vocês publiquem, porque vão ser o posicionamento de vocês que vai facilitar depois e que vai basear depois os julgamentos dos tribunais. Eu falei com vocês aqui agora, o caso de uma promotora de Goiás, acho que o nome dela é Ana, que ela mexe com a área de informática, e ela foi citada recentemente pelo primeiro julgado, eu acho, do Brasil de pedofilia na internet do STJ, ou um dos primeiros.
Então, eu creio isso. Há um arcabouço, mas a gente tem que amadurecer, a gente tem que trabalhar mais essas ideias, explicar quem que é culpado mesmo, o que é má-fé, o que é abuso de direito, e aí sim a gente vai conseguir criar um contexto para a gente poder punir mais os abusadores. Porque, às vezes, o que acontece? Muitas vezes, o governo, o Estado, ou então até o Ministério Público, talvez, na vontade de acertar, ele dispara um procedimento, talvez, num momento um pouquinho anterior do que deveria, e acaba não conseguindo uma solução final adequada. Então, isso é uma minha culpa que a gente faz, mas é importante ter esse arcabouço. Eu acho que são eventos como esse aqui, ouvindo o Dr. Vantos, o Dr. Washington, a doutora Laura, que a gente vai trabalhar e fundamentar isso aí, tá bom? Muito obrigada. Tom, por favor, as perguntas. Bom, nós temos aqui remotamente 2 comentários e 3 perguntas. Então, eu só vou falar os 2 comentários que foram feitos pelo YouTube e abrimos para as perguntas presenciais. Como a mesa já está um pouquinho no tempo limite, a gente coloca 20 minutos para o debate, tá? Que aí vamos seguindo aqui até as 10h50 para conseguir começar a próxima mesa no horário. Em relação aos comentários que nós recebemos pela internet, temos um comentário de Aloysio Oliveira, falando que muitos profissionais capacitados não estão conseguindo emprego porque empresas estão extraindo informações do mesmo, as quais denigram o perfil do profissional por coletar dados do mesmo, e as empresas interpretam erroneamente. Uma outra coisa que ele mesmo falou, que o Brasil está longe de conseguir fazer esses tipos de ETL, pois prejudica somente os cidadãos de bem, já que o Brasil não tem capacidade para isso. Outro comentário de Ives Silva sobre a questão de segurança, uso seguro da rede, que ele adicionaria a questão do uso de VPN no tema de boas práticas de uso seguro da rede. Agora aberto para as perguntas presencialmente. Bom dia. Gostaria de agradecer a mesa. Foi uma discussão bastante importante para quem está pesquisando isso. Mas eu gostaria de apontar uma questão que me incomodou muito, que é a normalização das tecnologias de vigilância. E isso ficou muito claro na fala do Wanderson, quando ele faz uma analogia e a gente pensa como é abusivo a gente entrar numa loja e um vendedor enfiar a mão no nosso bolso, colocar. E isso ela é um absurdo porque não há analogia a ser feita fora da internet, porque não há possibilidade fora da internet de se ter uma arquitetura de vigilância como há na internet. E eu acho que isso é muito... A gente tem que começar a pensar nisso quando a gente fala que o problema não são os cookies. Porque é como se a gente estivesse colocando uma neutralidade na tecnologia e essa é uma discussão que não existe mais. A tecnologia ela tem uma intencionalidade e a vigilância na internet tem uma intencionalidade e a gente tem que... Esse é o papel, isso a gente tem que começar a discutir isso de uma forma mais aprofundada. E, pensando nisso, eu queria que a mesa toda comentasse sobre a questão do uso político da vigilância, principalmente agora que a gente tem um presidente eleito que fez campanha apontando para a criminalização de movimentos sociais e para a criminalização do ativismo, justamente associando eles ao terrorismo. Então, para a gente discutir o quanto essa ideia da segurança e do terrorismo ela pode ser colocada contra a gente, todo o aparato de segurança, que, teoricamente, deveria ser legitimado para a questão de segurança, ela se torna um aparato de vigilância de Estado. Porque a função de segurança ela é completamente manipulada. E é isso que está sendo colocado para a gente. Então, quando a Laura fala, eu não me identifiquei, eu virei meu crachá, porque a gente, como ativista, tem medo do aparato de segurança e de como isso pode se voltar contra a gente. Justamente essa ligação em relação às práticas de terrorismo. Essa ameaça. Né? Então, eu gostaria que a mesa comentasse um pouco sobre isso. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Veridiana.
Eu trabalho na Electronic Frontier Foundation, que é uma organização que já há alguns anos vem discutindo os potenciais danosos da vigilância por uma série de direitos. Antes de entrar em algumas considerações relacionadas também ao colega que me antecedeu, não vou identificar. Primeiro, eu gostaria de ressaltar uma questão que foi trazida pela Laura, também da prática do browser fingerprinting, que é uma tecnologia que ainda é mais obscura do que os cookies, que traz informações únicas do seu navegador, capaz de te identificar unicamente também, e é muito mais complicado para o usuário saber que isso está sendo utilizado, e não tem um registro, como no caso dos cookies. Então, também é uma tecnologia que a EFF vem falando bastante, e além do Privacy Badger, tem uma outra ferramenta que foi desenvolvida pela organização que chama Panoptic Click, especificamente para identificar o browser fingerprinting. Em relação à prática de cookies e à prática de ferramentas de rastreamento online para publicidade, gostaria de ouvir um pouco da mesa, diante da legislação que foi aprovada agora no Brasil, que vai ser implementada. Se vocês acham que o mercado tende a caminhar para usar o argumento do legítimo interesse, ou se vamos passar a discutir ferramentas de consentimento e como vocês acreditam que seria a melhor maneira de se fazer isso. E, por fim, fazer um comentário em relação a esse debate da privacidade e da segurança, que, nesse momento, diante de um cenário em que as tecnologias de comunicação estão mais presentes na nossa vida, e, na verdade, são ubíquas, cada vez mais, tudo que a gente faz passa, né, por meios de comunicação conectados, seja no nosso relacionamento com empresas, com governos, etc. Como tecnologias desse jeito, que rastreiam todos os nossos movimentos online, podem, na verdade, comprometer a nossa segurança, seja em contextos de perseguição a ativistas, jornalistas, etc., seja em contextos também de uso cada vez maior de tecnologias com algoritmos, inteligência artificial, que podem fazer com que os nossos dados combinados levem a conclusões erradas sobre nós, ressaltando o comentário que já foi feito em relação a impactos no emprego, em planos de saúde, em uma série de esferas da nossa vida, com conclusões erradas sobre nós. Bom dia, meu nome é Luísa. Eu gostei das pessoas que falaram antes de mim, porque elas focaram principalmente em como os dados são usados de forma errônea. E eu faço um curso chamado Gestão da Informação, e é possível perceber, assim, tanto do como vocês falam, que tem uma percepção geral, tanto das empresas como das pessoas que usam os dados, uma percepção errada desses dados. Vocês acham que os dados, quanto mais dados, melhor. E, usando uma metáfora também, o Anderson falou que era como se você entrasse numa loja e o cara colocasse a mão no seu bolso. E aí ele conseguisse descobrir coisas e fornecer um serviço melhor para você. E eu pensei, na hora, numa metáfora que é como se você fosse procurar uma agulha num palheiro, você fosse procurar uma informação relevante no meio de um monte de informações. E assim, aumentar o palheiro não facilita você achar a agulha. Você tem que ser objetivo, você tem que saber o que você quer procurar, para você não colecionar dados demais e para você realmente atingir o objetivo que você quer. Então, se as empresas tivessem objetivos claros quando elas vão procurar os dados, elas realmente não precisariam não só ter esses gastos de armazenamento de dados desnecessários, como elas ainda poderiam preservar a privacidade dos clientes. Então, você só coleta o que você precisa e o cliente só tem a informação coletada até o ponto necessário. Outra coisa que eu ouvi foi que tinha um conflito de interesse entre o crescimento econômico e a privacidade do consumidor. Então, eu não acho que tem esse conflito, eu acho que dá para equilibrar tudo. Justamente porque dá para você crescer sem invadir a privacidade, basta esclarecer os objetivos. Então, o que falta é uma educação em relação ao que é a informação e como usar a informação. Você tem que entender que ter mais informação não vai dar mais valor para ela. O que interessa é a informação tratada, a informação objetivada. Aquilo que você quer atingir com a informação que você precisa. E eu acho que esse é o ponto. Quanto à invasão de segurança significar mais segurança, e realmente eu vou bater nesse ponto. Eu discordo, porque eu não acho que você
afetar uma maioria invadindo todos por causa de uma minoria justifica. Eu não acho que o mal causado não justifica o pequeno bem que você causa. Você não pode justificar a invasão de todo um pessoal pelos pequenos pontos que você pega de mal. Então, realmente, é uma questão de objetivo. Se você soubesse o que você tem que procurar, você não precisaria invadir tantos lugares. Se você soubesse onde você tem que ir, você não ia precisar bater em todas as portas. Então, eu acho que é realmente um negócio assim. E o negócio de prever comportamento, eu acho muito perigoso, porque o prever comportamento não só para as empresas, como também para o governo, é perigoso porque as empresas elas podem prever seu comportamento e te manipular, no sentido que elas te entendem. E o governo ele pode manipular essas informações no sentido que é favorável para ele. Então, uma pessoa que é contrária ao governo, ela não pode ser realmente danosa ao governo, à situação, à sociedade no geral, mas o governo pode pegar isso e ele pode ter as informações que, manipuladas de um certo ponto, ele fala que essa pessoa é uma pessoa danosa, que ela vai causar um perigo na sociedade. E, no sentido empresarial, você pode ser manipulado para consumir tantos produtos, tantas ideias que são danosas a você, à sociedade no geral. Então, para você ver, de um lado, você pode manipular o que não é danoso para ser danoso, e você pode vender o que é danoso como se não fosse. Então, eu acho importante ter uma conscientização de que a informação ela é importante, mas ter informação demais não ajuda você. Isso te atrapalha. Bom dia, eu me chamo Yuri, sou estudante de Segurança da Informação, estou aqui através do programa YUF. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu acho que antes eu preciso me contextualizar um pouco. Eu fiquei vendo vocês falarem sobre a tecnologia de cookies, etc., e isso me deixou um pouco confuso em por que nós estamos discutindo sobre uma tecnologia e não sobre a forma com que ela é utilizada. Bem, vamos imaginar o seguinte cenário. Nós estamos num vilarejo medieval, alguém chega falando: nossa, o João esfaqueou a Maria. Todo mundo então se levanta e se revolta e vai protestar contra a faca. Qual o sentido disso? E a dúvida é, se eu eliminar o cookie, o que me impede de criar outras tecnologias para fazer a mesma coisa, como, por exemplo, o browser fingerprint, ou coisas do tipo? E por que nós não estamos regulamentando as ações e as boas práticas, os melhores métodos, e discutindo isso, de quem manipula esses dados, de fato, tanto as grandes organizações privadas, quanto as grandes organizações estaduais e nacionais, e etc. Não parece muito coerente isso. Wanderson, você poderia falar dessa parte? Claro, eu concordo plenamente, como eu já tinha no início da palestra, eu não sei, eu esqueci o teu nome, o Yuri. Realmente é o que você faz com a informação, né? E aí a idoneidade da pessoa que está mexendo com isso, ou do governo e tudo, que põe-se em questão. Países de primeiro mundo, Suíça, eles não têm tanto esse problema quanto na questão da segurança, da privacidade. Está um pouco mais passado. Quando mencionei o caso do exemplo, foi em outro país, não foi no Brasil, e lá existem outros tipos de leis. Foi nos Estados Unidos. Então, eu penso que quando eu estou lidando com uma informação e no quesito de segurança e o bem para todos, a privacidade eu vou ter que invadir. Se existe aqui dentro um homicídio, eu tenho que investigar, eu tenho que fazer todo um levantamento. Eu sou inocente, eu não tenho o menor problema em abrir a minha privacidade. Eu nunca tive. Mas, de novo, da forma como eu estou me colocando aqui, eu estou colocando de uma forma de um profissional ou de um governo ético, coerente, que está fazendo. Se nós temos dificuldades de acreditar no nosso governo, aí nós estamos são outros problemas muito maiores ainda. Mas o que eu estou querendo mencionar
que o nosso bem-estar na questão de segurança, ela precisa ser começada de alguma forma, gente. Eu não posso começar uma investigação em todo mundo fechando e não falando nada. E fica simples, né? A pessoa fala, poxa, eu quero privacidade, porque não morreu o pai, não morreu a mãe, não morreu o filho, não morreu outra pessoa ali. Entendeu? Aí fica fácil você falar. De novo, da mesma forma como os ativistas estão fazendo um trabalho íntegro, eles acreditam, eu acredito que determinados departamentos de investigação de inteligência também têm que seguir a mesma coerência ética que um ativista está fazendo. Afinal de contas, nós estamos no mesmo mundo, nós somos das mesmas espécies. Se nós não chegarmos num acordo nisso, de que existem pessoas, existem governos corruptos, existem existem pessoas doentes, e que nós temos que fazer alguma forma para que minimizar isso. Porque, por mais que o ativista seja o melhor do mundo, ele vai cometer os seus erros. Por mais que esteja um governo com a melhor das boas intenções, também vai cometer os seus erros. É uma questão de bom senso. E aí é um conjunto de informações, né? Não é um só que vai colocar e vai determinar o que ser feito. Mas, se é uma sociedade, essa sociedade tem que chegar num ponto de vista, num comum acordo. É o meu ponto de vista. É só adicionando a menina Luísa, que ela comentou a respeito da grande massa de dados, né, coletada e sem ter muito sentido, essa massa de dados. Na verdade, num primeiro momento, essa coleta, essa massiva coleta de dados que é feita, inicialmente, realmente não tem um sentido. Quando você começa a analisar melhor esse mercado, esse grande mercado mundial de coleta de dados e de venda de informações, aí começa a fazer sentido, no sentido de nos preocupar de que forma os meus dados estão sendo trabalhados. Né? Como o Wanderson falou, eu não tenho problema nenhum em pegar todas as informações que tem dos meus cursos. Minha esposa está aqui, ela tem todas as minhas senhas lá do meu e-mail, das minhas redes sociais. Não tenho problema nenhum em dividir nada com ela e com ninguém. Agora, voltando, por exemplo, do plano de saúde. Se o plano de saúde tem acesso a informações minhas com relação aos remédios que eu tomo, aos médicos que eu estou consultando, para dificultar um acesso meu ou colocar um custo elevado num serviço que eu estou buscando no mercado, isso eu acho que tem que ser reavaliado, tem que ser reconsiderado. Então, como você bem colocou, o dado precisa ser tratado de forma não tendenciosa, não é? Porque não é esperado que os dados sejam tratados para analisar meu comportamento, para tirar proveito financeiro, né, pelas empresas em virtude do meu comportamento, assim como também não deve ser utilizado para mapear comportamentos ativistas ou qualquer outro tipo de comportamento, resguardado os direitos legais, né, doutor? Só fazer um contexto rapidinho. Sobre o julgamento que eu falei com vocês aqui, que foi uma promotora de gás, na verdade, ela é do Mato Grosso do Sul. Ela chama Ana Lara Camargo de Castro, e é um caso de porno revenge, que chegou ao STJ, que ela foi citada. Então, eu estava falando da importância de estar publicando. Eu ouvi todo mundo aqui, eu achei que eu até achei estranho, porque eu estou estudando direito, tem 18 anos, aí mais, tem 20, eu não tenho certeza de nada, e já teve gente que chegou aí com certeza já. Gente, mas eu acho que basicamente a gente tem opiniões. A gente não pode. Acho que não é uma visão mais adequada de eu chegar e ter certeza das coisas. Eu vou falar uma coisa com vocês. Esse tema conflito de interesse, desde a Revolução Francesa, que as pessoas estão discutindo ele e não chegaram à certeza de que é certo. Né? É muito fácil a gente falar liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos, no caso concreto, discutir isso aqui. Tem pessoas que publicam um livro de 1000 páginas e as pessoas continuam discutindo. Então, eu acho que a gente tem a opinião da gente, né? Mas, assim, independente de ser de esquerda ou direita, ou ser ativista ou não, eu acho que vamos tentar ver, mas como é que está caminhando? Independente da minha opinião. Está caminhando assim.
Os valores estão sendo colocados em conflitos, eles estão... segurança, privacidade... Peraí, o que vai prevalecer aqui, nesse caso concreto? Aqui não pode, aqui a segurança vai prevalecer. Não, aqui a privacidade vai prevalecer. Esses conflitos do caso concreto, que agora estão sendo o grande mote, porque eles estão apontando quais são as limitações. Mas, basicamente, gente, esse princípio da proporcionalidade, gostando ou não gostando, é o caminho que está sendo utilizado. Então, a gente pode até não concordar com ele, mas a gente tem que saber que ele existe. Então, acho que o principal, se eu tenho uma opinião sobre um assunto ou não, eu gosto muito de ler o que as pessoas que pensam diferente de mim estão achando, para eu ter minha conclusão. Agora, chegar e falar, eu tenho certeza disso? Nossa senhora, aqui, eu tenho que voltar para a escola, não tenho certeza de mais nada. Mas nós temos opiniões, não podemos confundir opinião com certeza. Isso aqui, gente, são ciências humanas. Isso não é física, não podemos chegar a falar que... Então, seria essa opinião. Esse argumento, né, é muito recorrente, né? A gente não tem nada a esconder, por que estamos preocupados e tal. Ninguém tem nada a esconder, mas meu namorado não pode mexer no meu celular, não. Né? Eu não tenho nada a esconder, mas eu não quero ser explorada comercialmente. Eu não quero que venha anúncios de pacotes de viagem para mim. Eu quero ter o direito de falar. E eu não quero que você, se eu estou pesquisando, sei lá, Búzios, que venha anúncios a respeito disso. É meu dado, são as minhas informações e eu quero não receber esse tipo de anúncio. Né? E pior ainda, como foi apontado pela primeira pessoa que disse, que fez o comentário, como isso... eu não quero que as minhas ideias sejam exploradas. Né? Eu não quero que as minhas opiniões sejam exploradas. Né? Porque a gente não está falando aqui simplesmente de monitorar a minha ação para me preservar. Está monitorando as minhas ações para me vender artigos comerciais e ideias e opiniões. Né? Isso, e eu quero poder falar, não quero isso. Sobre a nova lei, eu espero, está mais no campo da esperança do que qualquer outra coisa, que o uso do dispositivo do legítimo interesse ele seja feito de forma ética, né? E que prevaleça a prática do consentimento. E que, para essas práticas abusivas, a gente tenha aonde recorrer. Né? Sobre a questão ainda da segurança e os países desenvolvidos, tem um ativista chamado Daniel Brandt, em que ele identificou alguns cookies permanentes que eram instalados quando você visitava a página da CIA. E ele fez uma denúncia e essa prática foi revista. E aí eu fico pensando qual é a chance disso acontecer, né, no país, no Brasil, diante dessas coisas. E eu acho que é isso. Eu não acho que as tecnologias são neutras. E aí eu acho que a gente, durante muito tempo, pensava, né, que era só um instrumento, é só uma forma. Né? Não, elas são, por design, elas são concebidas para isso. E por isso importa, sim, discutir a tecnologia e como elas são feitas. E é isso, né? A gente o cookie está ficando até uma tecnologia obsoleta. A gente está desenvolvendo novas tecnologias muito mais sofisticadas e muito mais perigosas. Muito obrigada, Laura. Obrigada a todos. Eu gostaria de fazer só uma ressalva ao Yuri para explicar para ele o seguinte. Yuri, na verdade, a questão do workshop, ele tem como objetivo explicar, né? Apresentar a figura do cookie, porque apesar de já estar ficando obsoleta, muita gente não desconhece, né? E sofre. Então, o objetivo aqui foi exatamente explicar a figura dos cookies, mostrar a forma na prática como isso realmente acontece,
né? Como são minerados esses dados, que dados são esses e quais as consequências dessa coleta indiscriminada. Então, o objetivo do workshop foi exatamente esse, não necessariamente discutir as políticas e as ferramentas, porque isso é de suma importância, mas as pessoas nem sabem do que se trata, né? Aí entra a importância da agência ser estabelecida, a autoridade, né, de produção de dados ser realmente efetivada e com como nós ouvimos muito ontem também, com um departamento realmente preparado tecnicamente para que possa fazer essa fiscalização, que na Europa a gente notou que, apesar de estar vigente, apesar de ter um comitê e ter autoridade, isso ainda está acontecendo. Tá bom? Então, muito obrigada aí por todo mundo, obrigada aí a todos os palestrantes, nossos excelentes colaboradores. Pode falar. Só adicionando também para ele que, na verdade, a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente procurar equilibrar esse descompasso que está hoje na coleta indiscriminada, né? Muito obrigada a todos, obrigada a todos os participantes, obrigada à nossa mesa, e a todos que estão aqui remotamente.